Bom dia, pessoal. Livramento 24 horas ao vivo, direto do local da informação. Estamos diretamente da presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Santana do Livramento, com seu atual presidente, vereador Antônio Zenoir. E a partir de agora vamos conversar com o presidente da Câmara, falar um pouquinho a respeito sobre o trabalho levado em conta pela presidência nestes primeiros 5 meses de 2026. Vamos falar um pouquinho sobre as demandas que a Casa Legislativa vem recebendo ao longo desses meses e também falar um pouco sobre a relação Câmara Municipal de Santana do Livramento com Prefeitura Municipal de Santana do Livramento, levando em conta que em 2026 estamos em um momento de transição entre o governo Ana Tarouco para o governo Evandro Gutibir. Uma continuidade, mas cada um com suas peculiaridades. E desde já, primeiramente, gostaria de agradecer, o presidente da Câmara, vereador Antônio Zenoir, por nos receber mais uma vez aqui na Casa do Povo, por conversar conosco. E gostaria de iniciar questionando como o senhor avalia esses primeiros meses de trabalho à frente da presidência, esses primeiros meses de muitas demandas e à frente aqui da presidência da nossa Casa do Povo. Bom dia, muito obrigado mais uma vez. Imagina, bom dia, é um prazer recebê-los aqui na Câmara Legislativa. É um trabalho gratificante, eu sempre digo, porque a gente tem, além do apoio da casa, um apoio importante, um apoio técnico, eu tenho meus outros 16 colegas que me facilitam um pouco o trabalho. E quando eu digo isso, porque eles são muito parceiros, além da gente ter uma presidência, né, uma composição de presidência que também facilita o meu trabalho, o vereador Melado como vice-presidente, o primeiro secretário Leandro e a segunda secretária Alexandra, que permitem que esse fluxo e essa demanda em termos de andamento dos trabalhos da mesa, das nossas atividades, eles possam ser bem céleres. Então, é um momento bom para nós, porque já decorreu, incrível que pareça, né? O ano já decorreu, já vamos em maio, é uma coisa assim impressionante, né? Há pouco nós estamos no Natal e final de ano. E os desafios que vinham. E dentro desses desafios, a gente pôde encaminhar, já está em andamento aqui na parte jurídica, com o doutor Cristiano, a parte do nosso código de ética, que se Deus quiser, semana que vem a gente já vai apresentar, ainda não para votação, mas vai apresentar aos vereadores para fazer a última análise, e depois sim, um grande momento de reformulação do nosso código de ética, para que cada um tenha esta evolução. Eu sempre digo, a gente tem que estar aqui a trabalho da comunidade, mas evoluir enquanto casa. E o que é evoluir enquanto casa? É nessa proposta nova, trazer um andamento que não é, de repente a população pode pensar, né? Procurando punição ao vereador. Não, a gente tem que se dar conta que tudo hoje existe regramento, existe limite para as atuações. Eu há pouco falava com o Simers, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, onde também há uma preocupação neste lado da parte política que hoje vem atacando e muito a classe médica, inclusive citando situações de agressão e outras, incitando a população, inclusive, a outros atos bárbaros, né, em detrimento de política. Então a gente tem que limitar isso. Hoje as redes estão muito abertas a tudo, é uma discussão hoje até que ponto essas questões principalmente de Facebook, Instagram, que hoje permitem com que seja difundido tanto pelo lado bom, mas infelizmente pelo lado ruim. Mas falando de casa propriamente legislativa, nesses 5 meses de trabalho, é um trabalho árduo, bastante corrido. O horário da gente eu tenho estendido, porque às vezes pela manhã não é o suficiente, a gente tem muitas demandas aqui em cima, são os sindicatos, são as pessoas que vêm decorrentes de suas necessidades, as instituições, as nossas próprias atividades formais e oficiais. Isso toma um tempo muito grande. Confesso, eu não tinha noção assim clara ainda de todo esse aspecto, todo esse envolvimento, toda essa extensão. E realmente é muito grande, é um momento assim que a gente tem que estar muito concentrado pelo nível e o grau de responsabilidade que a gente tem para dirigir uma casa legislativa e tudo que passa por aqui, né? É toda a vida legislativa mesmo, o município, em consonância com aquilo que também nos demanda o executivo. Com certeza. Inclusive fazendo um breve comentário no que diz respeito ao Código de Ética. Nós sabemos que nós viemos de uma atual legislatura, por assim dizer, o último período eleitoral desses
4 anos nós vivemos, onde o Código de Ética foi apontado em alguns episódios justamente aqui pela casa. Em um caso específico até mesmo tivemos a cassação de um agora ex-vereador. Então a importância do Código de Ética está de acordo aos padrões da atualidade e que cada um dos 17 vereadores tenha plena noção de o que consiste esse Código de Ética, o que pode e o que não pode fazer, falar, para que futuramente não ocorra até mesmo uma fala de eu não sabia que eu não poderia falar tal coisa, me expressar de tal forma. Exato. Então acredito que nessa importância, é importante esse código estar atualizado. E é importante, não é, presidente, que cada um dos vereadores saiba exatamente o que consiste esse código, para que saiba até onde, qual o limite que ele pode trafegar em sua fala, no plenário, nos corredores e dentro da Casa Legislativa. Exatamente. O que a gente defende com o Código de Ética? É o respeito, né? O respeito às instituições e às pessoas. A gente tem que retomar, e eu enfatizo isso como professor, como chefe escoteiro, que o respeito às instituições, aos limites, eles precisam ser restabelecidos numa sociedade que, na sua parte, já perdeu isso e me torno repetitivo, por causa das redes sociais e do celular. Nós precisamos, como sociedade, refletir e retomar a nossa postura. E essa postura é em todo lugar, em todas as direções, em todas as instituições. Porque nós não podemos crer que mesmo investidos na nossa capacidade legal e da nossa atuação de legisladores e fiscalizadores, sairmos além disso, estarmos acima disso. Porque o que as pessoas vivem hoje? Todos nós, sejamos políticos, pessoas particulares, influenciadores digitais, enfim, todos, nós vivemos de projeção. O que a rede nos dá? Projeção. E esta projeção a gente tem que ter limites. Nós não podemos achar que nós vivemos numa terra sem lei, numa comunidade sem lei. Nós não podemos admitir isso. Então eu sou precursor e desde que assumi a presidência, e isso tem me ajudado e muito, é manter esse respeito. É uma palavra de ordem que já vem desde o ano passado para cá e que, modéstia à parte, nisso, quando eu me destinei mas me propus a ser o presidente da casa, eu deixei bem claro a todos que isso seria resgatado de todas as maneiras. Claro, a gente sabe que cada mandato é um mandato, eu respeito o mandato de cada vereador, mas a gente está criando regras, e repito, não é por questões de punição. Agora, a partir de agora, vamos punir vereador, vamos punir... Não. Toda a sociedade, ela emerge de regras de conduta que a gente precisa ter. Imagine se nós não tivéssemos esse regramento, essas normas, essas leis, como seria a nossa sociedade? E a título disso, nós não podemos transformar num campo de guerra uma situação aberta sem esse regramento. Nós não podemos fazer isso. E seja no campo político, seja no campo administrativo, seja no campo das instituições. Esta é a minha preocupação, meu fundamento, não digo que número 1, deste ano em termos de trabalho, que tem muita coisa pela frente ainda. Mas dentro do possível, entre esses assuntos e a condução da casa no que a gente precisa, sim, nós vamos estar trabalhando para que a gente tenha essa transparência, tenha a ação fiscalizadora tão necessária muitas vezes, né? Mas principalmente saber que o nosso papel, além disso, está em ajudar a comunidade dentro de um limite, né? Sem extrapolar esse nosso limite da nossa ordenação legislativa, mas atuarmos de maneira efetiva, ajudar as pessoas, ajudar o próprio executivo a ver as falhas que muitas vezes não consegue ver, e a gente tem que ser essa ponte, este meio, para que a gente possa ter um ambiente de trabalho. Não é nada perfeito, a gente não vai ser aqui de alguma maneira previsível, dizer, não, tudo vai ser perfeito. Não, nada é perfeito, mas a gente tem que trabalhar para que essas linhas de conduta, essas linhas de respeito, essas linhas de postura de todos nós, sejamos alinhadas para ajudar aqueles que precisam, que é aquelas pessoas que realmente necessitam do nosso apoio, e não podem estar se envolvendo em questões de exposição. Aliás, quem é que gosta de exposição? Né? Então a gente tem que ter bem em mente o nosso trabalho, o nosso objetivo em termos de Casa Legislativa. Falando um pouco sobre o Executivo, presidente, nós sabemos que a atual presidência, a atual mesa, tem uma peculiaridade que é presenciar a transição entre dois prefeitos. Nossa agora ex-prefeita
delegada Ana Taroco se retira, até mesmo com outros objetivos políticos a longo prazo, assume o ex-vice-prefeito, atual prefeito em exercício, Evandro Gutibir. Como o senhor avalia? É o mesmo governo, mas é claro, são duas pessoas diferentes. Como o senhor avalia que está ocorrendo essa transição da visão da Câmara Municipal? Não, aí nós temos também, eu gosto muito de falar nessa palavra, né? Nós temos uma dimensão, uma postura diferenciada pelo gestor, né? Porque o que significa a saída da Ana Taroco? Um processo no qual evoluiu durante um mandato inteiro, aí, praticamente 5 anos, e eu acho justo, eu sempre digo para a Ana, né? Eu acho justo, em detrimento de tudo aquilo que ela revolucionou, de tudo aquilo que ela fez por Santana do Livramento. Nada melhor do que ter essa projeção reconhecida num outro patamar, ou seja, ela saindo para concorrer a deputado estadual. Talvez, e acredito por tudo aquilo que eu ouço fora daqui da Câmara de Vereadores, e aqui mesmo, né, que é um momento doído para a população, porque quando vocês têm um gestor, e ela era apaixonada por isso, ou seja, dedicada pelo menos a isso, em transformar uma cidade da maneira que ela fez, buscar uma melhor administração, isso tem um reflexo muito, muito grande. Então, neste momento em que ela nos deixa e larga este legado ao vice, que também tem o comprometimento, o Evandro, de dar como prefeito ao trabalho que vinha a ser feito, uma responsabilidade muito maior, né? E a Câmara até hoje, até o presente momento, e é pouco tempo para a gente falar nisso, mas já o suficiente, para apoiar, né? Porque eu sempre digo, quando o Executivo não atende nossas demandas, ou nós, por em algum momento da história, trancarmos alguma coisa do Executivo, nós vamos estar trancando pautas da comunidade. A gente tem que ter a noção que nós estamos aqui, estamos a serviço, tanto Executivo como Legislativo, a serviço da comunidade. Então, o Evandro eu tenho conversado com o prefeito nesse momento, ele tem noção disso, que ele tem que ter um empenho ainda maior, não é de nem superar a própria prefeita, mas dar continuidade àquilo que, como ela bem diz, o dupla, né, tanto ela e o Evandro, planejaram para Santana do Livramento, que foi uma administração que revolucionou muitas áreas, que trouxe muito empreendimento, que investiu em setores que havia essa necessidade, implementou a parte do turismo, a parte do lazer, né, trazendo as pracinhas para as comunidades, enfim, tudo aquilo que foi realizado e que ainda tem por efetivamente evoluir. Então, essa responsabilidade que hoje é deixada ao Evandro, ele sabe que tem aqui na parceria com o presidente da Câmara nesse momento, que até porque somos do mesmo partido, esta mão de apoio para que essa administração e esse futuro de Santana do Livramento possa ter essa continuidade pós-Ana. Então, quando eu digo pós-Ana, é simplesmente porque ela resolve ir a um outro nível para a sua carreira política, digamos assim, e deixa ao Evandro, seu vice, o objetivo principal, né, que é dar essa continuidade, mas principalmente por trazer e manter Livramento dentro de uma linha de ação administrativa que eles mesmos criaram. Então, é uma tarefa que não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas sabendo que cada um tem esse estereótipo diferente, né, porque o Evandro, a gente está sempre dizendo, o Evandro não é a Ana, né? Então, mas mesmo assim, nesse projeto de trabalho, tenho certeza que ele pode contar com o nosso apoio, como tem contado, ele tem diálogo para isso, ele tem abertura para isso também, e já esteve aqui, né? Foi o nosso colega lá na primeira legislatura, lá em 2017, ele já passou pela Câmara de Vereadores e tem esta noção e esta visão de que a gente precisa ter essa parceria para que Livramento continue dando certo, para que os projetos sejam realizados, e que Livramento seja essa cidade, né, que saiu de um momento obscuro, de um momento que não era reconhecida, hoje para o cenário nacional e até internacional, pela importância hoje que tem, não só como cidade de fronteira, mas principalmente uma cidade que se desenvolveu, uma cidade que apresentou progresso. Perfeito, presidente, mais uma vez um prazer conversar com o senhor. Muito obrigado por nos receber. Com certeza estaremos conversando novamente em breve, até para trazer mais detalhes para a comunidade sobre as mudanças, o que consiste esse novo Código de Ética. Perfeito. E também para falar sobre o trabalho realizado pela presidência aqui da Câmara Legislativa agora durante esse ano de 2026. Então, mais uma vez, um prazer e muito obrigado por conversar conosco. Eu que agradeço e até me desdobrando, né? Porque, como eu disse, eu não tinha noção de toda essa
este peso, entre aspas, essa responsabilidade de atividade, essa montante, que era trabalhar legislativo e meu próprio gabinete, né? Então eu me divido, então as demandas, às vezes, eu levanto cedo, mas também eu vou deitar à tarde, né? Para poder dar andamento. Não é fácil mesmo, mas agradecido a Deus por a gente ter saúde e disposição para que a gente possa aqui no nosso trabalho atingir nossos objetivos e atender aqueles que precisam ainda mais de nós. Muito obrigado a vocês por esse carinho, essa atenção comigo. Muito obrigado mais uma vez e com o oferecimento do Brasil Free Shop, somos o Livramento 24 horas, diretamente aqui da Câmara Municipal de Santana do Livramento, presidência da casa. Estamos em todas as redes sociais e não esqueça, estamos sempre ao seu lado.